Então a palavra de hoje, o assunto de hoje é como Deus fala comigo, né? Como Deus fala conosco, como Deus fala com você. Porque muitas vezes, né, eu vejo assim que é bom demais um profeta falar conosco mesmo. Você está lá, um profeta fala, eis que Deus mandou te falar, é maravilhoso, isso é bom demais. Mas nós não temos que contar somente com isso. Porque o que acontece? Que o melhor, na verdade, é que você tenha intimidade com Deus. Que Deus, Ele venha falar diretamente com você. Que Ele use profetas para falar, que é maravilhoso. E nós temos que também confirmação de Deus, através das profecias que nós recebemos. Mas também Deus, Ele fala de várias formas. Se eu for ver pela palavra de Deus, de quantas formas Deus fala. Salmos 19, versículo 3 e 4. Achou? Então assim, ó. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus está falando aqui que você não vai ouvir nada. Você não vai ouvir palavras, você não vai ouvir nenhum som. Mas Deus fala com o mundo inteiro. O som se propaga pelo mundo inteiro, através da voz de Deus, sem você ouvir. Porque pode ter certeza que profeta, ele não ouve a voz de Deus para entregar a profecia. Ele sente no coração dele que ele tem que falar, e que ele queima dentro dele, que ele tem que falar. E ele vai e passa. E às vezes, muitas vezes, pode acontecer também do profeta, às vezes, confundir. Eles conseguem, acontece de confundir às vezes, sabe que é, sabe que não é, e às vezes o profeta também tem que fazer, às vezes pedir para Deus confirmação. Muitas vezes você tiver na dúvida daquela profecia, pede a Deus, confirma para mim se é isso mesmo. Que não vai só entregando a profecia, que às vezes é só algo que vem no coração, que vem da mente, mas não é a profecia. Então, nós simplesmente ouvimos no interior, no nosso interior, a voz de Deus. Deus fala comigo muitas vezes dessa forma. Deus fala assim, na minha mente, às vezes eu preciso de uma resposta, às vezes eu não estou nem com a palavra na mão, mas às vezes eu faço a pergunta para Deus na minha mente, de repente já vem a resposta na minha mente. Eu vejo que é Deus testificando no meu coração a pergunta que eu fiz. Eu não ouvi nenhuma voz, mas pode acontecer também de ouvirmos voz. Amém? Então, uma das formas é sentir no nosso coração, e essa é o que mais Deus fala. E tem a outra forma, que é através da palavra também. Amém? Vou ler bastante a Bíblia hoje, mas vou abrir só alguns, tá? Aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, está assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, falando aqui que o Filho fez o universo. O Filho é Deus. Amém? Ele está falando aqui que os profetas falaram muito com o povo de Israel. Vem falado, né, ao longo das gerações. Mas ultimamente ele tem falado através de quem? Do Filho. Porque ele ali em Hebreus não sabe quem escreveu Hebreus. Eu creio que seja Paulo. Ali não tenho nenhuma comprovação de que realmente escreveu Hebreus. Né? Mas eu creio, pelo final de Hebreus, você vai entender que é Paulo que escreveu. Então Paulo fala, e Paulo não foi um apóstolo diretamente de Jesus, ele foi levantado depois para pregar para os gentios. E ali ele tinha um contato diretamente com Jesus, ele recebia as profecias de Jesus. Então ele ouvia, e chegou a ouvir a voz mesmo de Jesus, quando ele converteu, né? Quando ele teve um encontro com Jesus, ele fala muito que Paulo caiu do cavalo. Paulo não caiu do cavalo. Você sabia que Paulo não caiu do cavalo? Ele estava no caminho de Damasco. E ali ele caiu por terra. Mas ele não caiu do cavalo. Né? Mas ali, nesse momento, ele ouviu a voz de Jesus. Né? Falou, Paulo, por que tu me persegues? Ele falou, quem és tu? Né? Aí ele falou, eu sou Jesus, quem tu persegues? Naquele momento, Paulo ficou cego. E a partir daquele momento, daquele encontro com Jesus, daquele momento, ali foi uma conversão genuína. Ali que ele teve, né, logo depois, ele teve que receber uma oração, né, de um dos servos, né, de Jesus, para receber a visão de volta. E ali, parece que até que foi rapidamente, ele se converteu. Não, ele teve um processo, né? Eu acredito que foi uns 10, 15 anos, para depois ele se tornar apóstolo. Mas no caminho de Damasco, é onde Jesus falou com ele. E muitas vezes,
nós precisamos, talvez, dar um primeiro passo para Deus falar conosco. Às vezes, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Eu vou, não vou, vou, não vou. Às vezes, Deus vai falar assim, vai que eu falo com você no caminho. Assim como em Emaús, né? Emaús foi lá, 2 pessoas, o caminho de Emaús, e Jesus estava lá perante eles, conversando com eles, ele nem sabia que era Jesus. Depois isso foi revelado que era Jesus. Então, no caminho de Emaús, ali receberam a profecia, receberam a revelação de Jesus. Então, muitas vezes, nós temos que tomar atitude. No caminho, nós recebemos, ouvimos a voz de Deus. Amém? Lá em João, capítulo 16, versículo 12 e 13, está assim, ó. Olha que interessante. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, pois, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que interessante aqui, vocês entenderam. Está falando aqui que Jesus falando assim, que tem coisas que eu tenho que falar para vocês, mas vocês não vão suportar. Então, vocês vão ter que esperar que quem vai revelar para eles vai ser o Espírito Santo. Então analisando para os dias de hoje, tem pessoas que estão no mundo que Deus às vezes quer falar com aquela pessoa, mas Deus não vai falar, porque a pessoa não vai suportar. Que ela precisa de quê? Ela precisa do Espírito Santo para suportar o que ela precisa ouvir. Entendeu? Um exemplo, a pessoa está em idolatria, maior idolatria. Aí vem o Espírito Santo, ou alguém vai lá e revela a revelação para ela, ou você está em idolatria. Você acha que ela vai suportar, ela vai aceitar? Não vai. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa vir, ouvir a palavra, passar por um processo, receber o Espírito Santo, aí sim, aí o Espírito Santo vai revelar para ela, aí ela vai entender, mas eu estou em idolatria, eu preciso mudar. Aí ela vai aceitar. Então você vê como é interessante, nós precisamos, muitas vezes, nós precisamos receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo para poder receber a revelação. Não, talvez no nosso caso, mas a gente vê muitas pessoas que quando chega na igreja, ela não está preparada para ouvir certas coisas. Então ela tem que fazer o quê? Ela tem que ter um processo para ela poder ir ouvindo. Eu, por exemplo, se eu estiver na situação que eu estiver aqui, eu vou ter que medir as palavras, quem estiver aqui, não é mesmo? Eu vejo que não só tem que pessoas cheias de Espírito Santo, eu posso mudar meu linguajar. Mas eu vejo que pessoas estão chegando hoje aqui, eu tenho que maneirar, eu tenho que dosar as palavras, porque a pessoa talvez não vá suportar ouvir coisas. Então, aqui, Jesus disse aqui. Então, o que aconteceu lá em Pentecostes? Lá em Atos, vai ver lá em Atos, houve lá um momento de Pentecostes. O que foi Pentecostes? Foi o mover do Espírito Santo, o povo estava todo em oração, todo mundo com medo dentro da sala. De repente, veio lá línguas de fogo dentro daquela sala e todo mundo foi batizado com fogo, línguas estranhas, né? E ali naquele momento, receberam o Espírito Santo. O que aconteceu? Aí está preparado para ouvir aquilo que tem que ouvir e repassar para o povo. Ali foi preparado, nós mesma coisa. Amém? Glória a Deus. Uma coisa é certa, Deus fala. Deus fala. Mesmo a pessoa que está sem o Espírito Santo, Deus vai falar. Mas ele vai falar o quê? Vai falar aquilo que ele não está preparado para ouvir. Mas vai falar. Na medida que ele possa suportar e ouvir, e ele seja preparado para receber o Espírito Santo. Amém? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está assim. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você tem uma carteira de motorista? Está habilitado para dirigir? Tá, né? Então, aí, como é que você vai estar habilitado para pregar a palavra? Através da Escritura falando aqui. Você seja habilitado para a boa obra, para fazer a obra de Deus. Aqui é a habilitação para fazer a boa obra que vem de Deus. E a Escritura falando aqui que ela é inspirada por Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Então, se é inspirada pelo Espírito Santo, é perfeita. A Bíblia é um livro perfeito para nós entendermos e nós fazermos a boa obra em nome de Jesus. Opa! Amém? Então a Bíblia ela é infalível.
ela é infalível e completa. Já ouviu falar um outro ser neste mundo aqui que fala que é infalível? Já ouviu falar? Mas não. Tudo que nesse mundo é falível. Tudo. Todo homem é falível. Não existe nenhum homem nessa terra que é infalível. Somente a palavra de Deus é infalível. Tanto é que eu já falei aqui uma vez, eu fiz uma pergunta aqui, está estranha, né? Vou fazer de novo. Você sabe que existe algo que é maior que Deus? Sabia? Está lá em Salmos. A palavra dele é maior do que ele. A palavra lançada, a palavra de Deus. Então, se Deus lançou a palavra, ele cumpre. Porque Deus não revoga, ele não muda a palavra dele. Porque ele lançou a palavra. É igual uma pessoa que tem de índole, boa índole. Se ela fizer um negócio com você e não assinou nada, eu não assinei nada. Mas eu tenho palavra. Então eu fiz o negócio e fechei com você. Se eu me arrepender depois daquele negócio que eu fiz, mas a palavra minha tem mais valor do que eu. Então o que eu faço? Eu levo prejuízo, mas eu não volto atrás. Então ela é a palavra lançada. Minha palavra tem poder, minha palavra tem valor. E ela vale mais do que eu. O meu nome, né? O nome, né? O que está em jogo? O meu nome. Então, Deus pôs a palavra dele acima dele próprio. Tá vendo? Esse livro aqui maravilhoso aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos ler vamos abrir lá em 1 Samuel. Vamos ler um texto grande aqui agora. 1 Samuel, capítulo 3. Vou ler um pouquinho a história de Samuel. Samuel é um profeta levantado por Deus, né? Numa geração que estava ali fria, uma geração que não estava tendo revelação de Deus. Deus levantou esse profeta, o profeta Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel 3, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 13. Amém? 1 Samuel 3. Versículo 1. 3, 1. Está assim. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito, valia naqueles dias. Isso era fraca, né? Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Samuel disse. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, torne a deitar-te, e foi ele se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, meu filho meu, torne-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Senhor, pois, tornou chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Porque isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há que ser que te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escráveis, não os repreendeu. Então aqui Samuel, que foi levantado em dias que não se ouvia muito profecia, Deus não falava muito com o povo.
né? Por que Deus não falava? Porque o povo estava em rebeldia. Aqui se fala que se for ler antes e depois, né? Você vai ver que Eli era o sacerdote naquela época. E ali os filhos de Eli cometiam coisas gravíssimas, pecados contra Deus, contra o templo de Deus. E qual foi o erro de Eli? Eli é um homem bom, um homem temente a Deus. Só que o problema grave de Eli foi que ele não repreendia os filhos dele. Porque os filhos faziam o que queriam e eles não repreendiam os filhos dele. Então o que aconteceu? Então havia iniquidade dos filhos de Eli e de Eli por não repreender os filhos. Então Deus não manifestava numa época, não falava com o povo. E ali Deus levantou Samuel como um servo. E Samuel que não era uma criança ainda. E ele ouviu a voz do Senhor. E quando ele ouviu, ele falou assim: eis-me aqui, eis aqui teu servo. Amém? Então, neste momento, né, o Samuel, ele recebeu uma revelação de Deus. Como que foi se ele ouviu? Provavelmente ele ouviu, né? Porque ele estava ouvindo a voz de Deus, então ele ouviu. E ali estava havendo uma repreensão ao povo de Israel e uma repreensão aos filhos de Eli, que Deus ia cumprir coisas graves. Muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas só quer ouvir coisas boas, não é mesmo? Eu só vou ouvir coisa boa, coisa ruim eu não quero ouvir, não. Mas nós temos que estar preparados para ouvir coisas ruins também. Mas coisas ruins não, é coisas para repreensão, para coisas para nós mesmos consertar. Às vezes estão fazendo coisas erradas e nós precisamos se consertar diante de Deus. E não quero ouvir, eu quero ouvir sim. Deus puder alguém falar assim, Deus manda te falar porque isso que você está fazendo aqui é errado. Eu preciso consertar. Isso vai abrir meus olhos, para que eu venha consertar. E aqui foi feito isso. Foi falado, mas eu acredito que os filhos de Eli não ouviram essa palavra. Infelizmente não ouviram. E aqui, depois eu vou abrir depois Isaías, tá? A gente vai preparando aí. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. E a profecia aqui era grave, tá? Grave com relação aos filhos de Eli. Deus falou que ia eliminar a família de Eli, todinha, eliminar todos. Não ia ficar uma descendência de Eli, por causa dessa iniquidade que eles estavam cometendo. Isso foi revelado a Samuel. Isaías 59, 2. Antes de Ezequiel. Antes de Jeremias, né? Também. 59, 2. Tá assim. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que faz na nossa separação de Deus? Quando Deus para de falar conosco, quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, as nossas iniquidades, Deus para. Assim como aconteceu com Samuel não, com Saul. Saul, o que aconteceu? Ele começou a desobedecer a voz do profeta, inclusive o profeta Samuel, e que Deus parou de falar com ele. Ele não ouviu mais, ele entrou todo desespero de não ouvir a voz de Deus. Sabe o que ele fez? Ele foi procurar uma necromante. Misericórdia, necromante. E aí, por causa desse pecado, Deus levou a óbito ele e toda a família dele, por causa disso. Desse pecado de procurar uma feiticeira para ouvir consultar os mortos, né? Queria ouvir a Samuel através dos mortos. Ele não podia fazer isso. Então a iniquidade nos faz separação de Deus, infelizmente. Para que possamos ouvir a voz de Deus, precisamos servi-lo de todo o coração, servir ao Senhor, amém? E Deus fala muito conosco através da palavra. Deus fala mais através da palavra. Toda vez que nós precisamos de ouvir a voz de Deus, precisamos tomar uma direção, nós oramos, pedimos a Deus uma resposta. Nós vamos aqui na palavra e Deus nos dá essa resposta. E muitas vezes, vou falar uma coisa para vocês, se vocês forem buscar a resposta de Deus e Deus não der a resposta para vocês clamarem, joelharem, pedir perdão, limpar suas vestes e clamar: Deus, me dá uma resposta, Deus, e Deus não falar com vocês, sabe o que você tem que fazer? Deus, me guia.
me leva. Porque muitas vezes Deus não vai falar com você o que tem que fazer. Ele não vai falar, mas Ele vai te guiar. Mas Deus me guia, então me leva a fazer o que tem que ser feito. E Deus faz isso. Porque às vezes Ele não quer falar para você o que tem que fazer, mas Ele sabe que você tem que confiar nele. Confia em mim, que eu vou direcionar tudo. E você vai tomar, automaticamente você vai tomar a decisão certa, através que você entregou para Deus. E muitas vezes acontece isso comigo. Deus às vezes não dá resposta para mim, eu não ouço a voz de Deus. Deus não fala comigo, não hipótese alguma, não fala no meu coração, não fala na palavra, não fala nada. Mas eu estou clamando para Deus, me ajuda. Deus fala assim, não é para falar nada, toma atitude. Essa semana o pastor Adriano, ele postou algo no WhatsApp, falando assim, você está esperando Deus abrir o mar para você seguir em frente? Pois Deus está esperando você dar o primeiro passo para Ele abrir o mar. E muitas vezes nós temos que dar o primeiro passo. Porque às vezes Ele não vai falar nada para você, não vou falar. Dá o primeiro passo que eu faço. Então dá o primeiro passo. Se você estiver em direção errada, Deus muda o teu passo. Ou você fala assim, Deus, eu posso ir por aqui ou por aqui. E Deus não responde. Ah, então eu vou. Então Deus, estou indo então. Não sei, você me guia aqui. Aí você vai no caminho errado, de repente acontece alguma coisa ali que te muda de caminho. Deus Ele vai fazendo. No caminho, vamos dizer, no caminho Deus vai mudar. O negócio fez a Emaús. Eles estavam no caminho, Deus falou com eles. O que eles fizeram? Voltaram. Não era para eles irem para aquela direção. Não era para eles ir para Emaús, era para eles ficarem em Jerusalém. Essa era a direção deles. Eles fizeram o quê? Jesus foi lá e deu a direção para eles. Eles voltaram. E Deus vai fazer isso conosco também. Então dá o primeiro passo. Você precisa fazer, que Deus vai fazer o resto. Muitas vezes Deus vai fazer dessa forma. É assim que Deus vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Precisamos estar atentos ao chamado de Deus. Porque eu tenho certeza que todos nós temos um chamado. Todos nós. Porque dons Deus tem para todos. E qual é o seu dom? Você não descobriu, Deus vai te dar. Se você não tem ainda, Ele vai te dar. Mas nós já temos, pelo menos um dom nós já temos. E você precisa descobrir qual é o dom que eu já tenho. Qual é o dom que eu nasci com ele. Pede para Deus revelar. Para que nós possamos dedicar esse dom primeiramente. Depois Deus, talvez Ele vai te dar mais dons ainda para você edificar a igreja. Para você venha fazer a obra do Senhor nessa terra. De acordo com você buscar ao Senhor. De acordo com você buscar na palavra. Buscar sabedoria principalmente. Fazer como Salomão. Salomão pediu para Deus sabedoria. Se ele pede uma outra coisa, ele não teria o que ele teve. Então a primeira coisa que temos que pedir para Deus é sabedoria. Para nós entendermos a palavra. Sabedoria para nós agirmos. Para nós falarmos. Somente para nós entregarmos profecia. Às vezes, se você receber uma revelação para você passar para alguém, você pede, Deus, recebe a profecia e pede a Deus, confirma meu coração, me dá sabedoria para me passar essa mensagem. Para que passar de forma que a pessoa venha receber a mensagem. Para que aquela mensagem não venha que venha para edificar, para não atrapalhar. Amém? Então, pedir sabedoria. E entendermos qual é o nosso chamado. Amém? Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Tanto é que 3 vezes Deus falou com ele, né? Samuel, e ele achou que era ele que estava chamando ele. Ele levantou e falou, você me chamou? Eu falei, não, eu não te chamei, volta para a cama. Aí na 3ª vez ele entendeu, acho que é Deus falando com você, então fala para Deus, vem aqui, Senhor. Então, muitas vezes nós temos que conhecer a voz de Deus. É igual eu falar para você assim, fica aí que você vai ouvir uma voz daqui a pouco falando o que você tem que fazer, tá bom? Vai vir uma pessoa aqui, mas você vai ver só a voz, você não vai ver ele não, você vai ver só a voz dele, tá? Mas você vai falar assim, mas eu não conheço essa voz, se eu tinha uma outra pessoa aqui que vem falar algo bem errado, então eu tenho que conhecer essa voz primeiro, então conhecer Deus, conhecer a voz de Deus, nós temos que conhecer, Deus, qual é a sua voz, realmente confia no meu coração, se realmente é o Senhor que está falando comigo, porque muitas vezes achamos que é a voz de Deus e não é o diabo falando com você. O diabo falando coisa para você, você achando que nossa, Deus está falando comigo, não está, o diabo está falando, está passando uma direção errada para você. Então nós temos que entender se essa voz está vindo, se está vindo no nosso coração, se é de Deus ou não. Porque muitas vezes eu vejo muita gente, às vezes está no pecado, se a pessoa estiver em pecado, estiver na iniquidade, que já teve uma separação de Deus, e ela recebe uma direção, eu ouvi Deus falar comigo aqui, mas de repente não é Deus que está falando com ela. Quer dizer, faltou ela o quê? Faltou ela buscar a direção, faltou ela conhecer realmente a voz de Deus, para saber se é essa voz que não é de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui o Jeremias, não precisa abrir não.
Jeremias, capítulo 2, versículo 8. Está assim: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricavam contra mim. E os profetas profetizavam por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Então, às vezes não deu para entender muita coisa aqui, né? Você tem que pegar o contexto para você entender. Está falando aqui que os sacerdotes, eles estavam perdidos. Você vê, ali o próprio sacerdote, aqueles que cuidavam do templo do Senhor, eles não estavam ouvindo a voz de Deus, eles estavam ouvindo a voz do diabo. Como eu falei agora há pouco, eles estavam ali, o diabo, Baal, inclusive da Baal, o Baal, eles estavam profetizando por Baal. E achando que... Porque o que acontece? Aqueles que estão no erro, aqueles que estão ouvindo a voz de Satanás, muitas vezes lá no lugar errado, eles acham que é Deus, acham que é tudo certo. Mas não, estão ouvindo a voz de Satanás e achando que é Deus que está falando com eles. E o próprio a própria igreja lá, o templo, que era cuidado pelos sacerdotes, e eles estavam ouvindo a voz errada, estavam conduzindo o povo ao erro. Aqui Jeremias estava confrontando, tanto é que Jeremias foi o profeta que avisou o povo que eles iam ser atacados por Nabucodonosor. Que Nabucodonosor ia levar todo o povo ao cativeiro, ia matar muita gente e levar muitos prisioneiros para a Babilônia. Ele foi falar: vocês voltem para o Senhor que vai acontecer isso. E eles não ouviram. Então, ali teve uma iniquidade muito grande naquela época. É o povo de Deus ali, tudo de Deus perdido mesmo, perdido sem revelação, na iniquidade, totalmente na iniquidade, oferecendo sacrifício a Baal. Você já viu como que é o sacrifício a Baal? Eu nem te conto. Vocês estudam lá para vocês verem o que é o sacrifício a Baal. Misericórdia. Você vê, uma geração totalmente perdida. E Jeremias era o profeta dessa época. E sofreu Jeremias por ser profeta numa época dessa. Sofreu muito. E hoje, você acha que pode ser diferente? Teve muitas igrejas aí, acha que está ouvindo a voz de Deus e não está. Está ouvindo a voz do diabo. E está ali. Diabo se fazendo Deus na vida das pessoas. Infelizmente, tem os falsos profetas. Eles também estão sendo enganados. Eles estão sendo enganados e enganando muitos. Não estão a caminho do inferno e levando muitos ao inferno junto com eles. Isso é grave. Muito grave. Então nós temos que discernir. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar a direção de Deus para ver se a voz é de Deus ou do diabo. Porque como está aqui, eu sou um ministro da palavra. Estou aqui falando. E vocês têm que saber se eu estou falando por Deus ou estou falando por inimigo. Então vocês têm que discernir também. O João está falando o quê? Ele está falando, está sendo boca de Deus ou boca do inimigo? Então, nós temos que buscar a direção de Deus na palavra. Amém? E eu espero você sempre, em nome de Jesus, você sempre boca de Deus na terra, em nome de Jesus, para trazer a verdade para vocês. Amém? Glória a Deus. Olha o que fala lá em Jó. O livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5. Fala assim: olha, Jó é um homem servo, né? Um homem, igual Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora caiu a ficha desse versículo aqui. Eu sempre ouvi, né? De ouvir muito esse versículo para ele mesmo. Agora caiu a ficha. Então Jó falando assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. O Jó é um homem íntegro, um homem cheio, né, de Deus, um homem que sacrificava todos os dias para Deus, em nome dos filhos. E homem temente a Deus, o homem mais temente a Deus naquela região, no Oriente, o mais rico do Oriente. É um homem assim, top, dos top. De repente, o homem perde tudo por um erro da vida dele, um erro que ele cometeu, o erro de temer tudo aquilo que veio sobre ele. Ele temia perder os filhos, temia ficar pobre, ele temia ficar doente, e tudo isso fez sobre ele, a legalidade que ele deu, mas era um homem temente a Deus. Só que ele sendo tudo isso, né, temente a Deus, quando ele perdeu tudo, o que ele fez? Ele se ajoelhou diante de Deus e falou assim: do pó eu vim, do pó eu voltarei, e adorou a Deus. Quem faria isso num momento desse? Quem faria isso? E aqui ainda fala assim: antes eu conhecia só de ouvir falar. Então ele só ouvia falar de Deus. E muitas pessoas estão ouvindo falar de Deus, estão na presença de Deus, e não faz isso que Jó fez. E agora, depois que ele passou por todo esse
sofreu da forma que ele sofreu. Depois de tudo isso, é onde ele falou assim, agora eu te vejo. É maravilhoso. Então Jó, ele foi temente a Deus só de ouvir falar de Deus. Agora, ele vê a Deus. Será que você precisa, às vezes, passar por um processo desse que já passou, para ver a Deus? Nós podemos ver antes, não precisamos passar por isso. Podemos ver desde já, não. Eu ouvi falar, mas eu estou aqui e eu quero ver Deus. Ver Deus face a face. Assim como Moisés via. Não é só para eles, não, é para nós também. Nós vemos a face de Deus, nós sentimos a presença de Deus, nós choramos diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Davi, né? Nós temos que ser como Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Deus está aí à procura de homens segundo o coração dele. Davi, por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele pecava menos? Não, Davi pecava também. Só que ele se arrependia. Era um arrependimento genuíno. É um arrependimento de choro. Aquele arrependimento assim, de doer mesmo. De se doer por dentro. Esse é o arrependimento de Davi. E isso nós temos que fazer. Pecar, a gente vai pecar. Nós somos pecadores. Nossa essência ela é pecadora. Então nós temos que fazer o quê? Estar em constante arrependimento pelo nosso pecado, também, para nós sermos um homem segundo o coração de Deus, nos mudar, assim como Davi, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, amém? Coisa interessante, precisamos compreender que nem sempre o que Deus nos fala é o que gostaríamos de ouvir. Então nós temos que estar preparados para ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. E isso é muito importante para edificar nós mesmos, para nós sabermos onde você está errando. Então, esteja preparado, Deus, eu quero que você me fale onde eu estou errando, o que eu preciso fazer. Deus vai falar, vai te mostrar, o Espírito Santo vai te incomodar. Quando você clamava, Deus, eu quero saber onde estou errando, eu quero errar menos. E toda vez que você errar, o Espírito Santo vai te incomodar, vai doer, sabe? Doer naquele erro que você cometeu, aquele pecado que você fez e você não percebeu, de repente vai doer aquele ali, você vai perceber que você cometeu um erro. E Deus vai falar com você dessa forma. Vai doer lá em você, lá no teu interior. Amém? Mas eu tenho que estar disposto, eu tenho que clamar a Deus, eu quero ouvir. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero a cada dia mais estar na tua presença. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, assim como Samuel esteve. Nós precisamos ouvir sua voz antes de ministrar, antes de compor uma canção, antes de tornarmos qualquer decisão. Precisamos pedir direção de Deus. Então tudo que vamos fazer, pedir direção de Deus. Até mesmo para abrir uma igreja. Para nós estarmos aqui diante de vocês, nós pedimos para Deus falar conosco. Deus, é a tua vontade, então nos direciona. Muitas vezes, Deus não fala, mas Deus quer que nós tomemos o primeiro passo. Nós tomamos o primeiro passo de estarmos aqui. De estarmos aqui iniciando essa igreja e logo nós estaremos numa igreja enorme, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, nós demos o primeiro passo. E nós não vamos desistir, nós vamos continuar, nós não vamos parar. Amém? Em nome de Jesus, logo estaremos com 100, 200 pessoas dentro da nossa igreja, em nome de Jesus. E tudo será pedindo direção de Deus, tudo. Né? Tudo que é passo que vamos tomar, nós não podemos tomar na nossa carne. Porque se nós tomarmos na nossa carne, nós temos que aguentar as consequências. Mas quando Deus toma a frente por nós, aí é Ele que está no controle. Amém? Glória a Deus. Essa palavra eu tenho para vocês hoje, em nome de Jesus. Amém?